Olha aí, ó, mãe de Ná, porque Nossa tem senhora. umas 4 semanas atrás eu falei com ele falou, cara, sei lá, o mundo tá meio estranho, eu tô rodando com o gross do fundo mais baixo e tal, e o cara acertou de novo, né? O mundo ficou todo esquisito e descambou aí. Bem-vindos ao Aftermarket, hein? Começou esse programa que a gente prometeu que lançaria este ano. Estamos começando oficialmente agora. Será esse modelo diferente? Então você terá encontros mensais inicialmente. Aliás, se você gostar muito, já comenta aqui que você quer mais. Já fala aqui pra turma que você quer mais Aftermarket. Mas estaremos aqui todo mês juntos. Eu e meus co-founders que aqui estão, né? Então vou começar por eles, né? Christian Chieletti, que aliás, produção, dá pra jogar a primeira imagem que eu separei aí? Nos slides? Por gentileza? Isso, Christian Chieletti que disse que ia faltar papel, né? E que tava certo, olha lá. A papelaria ali do Christian Chieletti. Como é que você tá, meu querido? Tudo bem, meu amigo. Um prazer de novo estar com vocês aqui no segundo episódio. E hoje com um convidado internacional de altíssimo nível. E vambora, gostei aí da foto. O pessoal já nas redes sociais já colocou algumas. Eu tenho algumas fotos que eu guardei para o dia que acontecesse, né? Tem uma foto do Bovespa batendo 200 ou 180, 200 mil pontos e nego pegando o rolo de papel higiênico sem nada. E tem algumas bem legais assim, Colasso. Depois a gente divide aí Não, tem que mandar, cara, tá o qual doido. tá funcionando, enfim, a hora que ele de verdade funcionar, acho que ainda tem chance, ainda de ir para cima, aí a gente compartilha, mas enfim, gostei da foto aí, vou guardar ela para mim, valeu. Essa era a primeira, né? Eu gostei muito da gravatinha que ficou ali. A IA também capricha, né, cara? Agora, o segundo co-founder aqui, que é o nosso querido Andrew, né? Olha aí, ó, mãe de Ná, porque Nossa tem senhora. umas 4 semanas atrás eu falei com ele falou, cara, sei lá, o mundo tá meio estranho, eu tô rodando com o gross do fundo mais baixo e tal, e o cara acertou de novo, né? O mundo ficou todo esquisito e descambou aí. Então tá aí você, essa carinha com essa roupa ficou demais, hein? Como é que você tá, Andrew Ryder? Tudo bem, animado aqui para começar esse aftermarket. Acho que vai ser bom esses papos todo mês aí. Sempre tem muita coisa acontecendo. Veja agora, né? AI, guerra, tudo. Então vamos para cima aqui. Muita coisa para falar. Boa, vamos tirar os slides agora e dar boas-vindas para o nosso convidado que está diretamente de Nova York, cidade que eu vou visitar semana que vem. Aliás, vou no escritório dele, hein? Paulo Passoni. Pode vir. Eu vou tomar café de graça aí. Paulo Passoni, seja bem-vindo, cara. Que bom ter você com a gente. Valeu, obrigado pelo convite. Prazer estar aqui com os amigos de longa data. Boa, vamos começar a nossa resenha aqui. Bom, tem bastante coisa para falar. Acho que não tem como começar por outro tema que não seja a questão geopolítica, que para esse mundo que já estava pouco bagunçado, né, Andrew? Você falou ali que o mundo estava estranho, ficou mais esquisito ainda, né? Veio aí junto com o AI Crisis, a gente já vai fazer esse debate, acho que Andrew e Paulo vão brilhar nessa hora. Mas eu queria começar falando um pouquinho dessa questão do conflito Irã-Estados Unidos. Acho que, enfim, hoje mesmo, enquanto nós estamos gravando aqui, né, dia 2, teve a questão do Estreito também, sendo fechado, bem importante para petróleo. O petróleo tá voando para cima. O Trump falou que o conflito deve durar umas 4 semanas, fez uma projeção meio por cima. Enfim, mísseis, ataques aéreos, coisa pra caramba rolando. Eu queria, na verdade, começar a conversa por aí, cara. Acho que todo mundo foi pego ali no final de semana, tá todo mundo tentando se encontrar ainda. Eu queria entender como é que tá a cabeça de vocês, Andrew. O que vocês debateram aí sobre isso na WHG especificamente? Acho que difícil saber as implicações para o mercado, né? Acho que é sempre interessante essas questões de geopolítica e tal, né? Mas você vê que no final das contas fez pouco preço no S&P. Você vê a Bolsa de Israel bombou, né? A cesta de ações que a gente até tinha no fundo, infelizmente, até recentemente, que subiu muito ano passado, hoje subiu 8%. Então, acho que eu gosto muito, é muito legal o que os consultores estão falando, Twitter e tal, mas eu gosto de entender o que o mercado está falando, e parece que o mercado está falando que isso aqui vai ser bom, assim, no sentido que a gente está voltando para aquele mundo pré-7 de outubro, né? Por que tiveram aqueles ataques lá de 7 de outubro, na minha opinião, e de muitas pessoas, é que
né, as relações de Israel estavam começando a chegar perto de normalizar com o resto do Oriente Médio. E aí, né, obviamente, vendo aqueles ataques, todos os países mais moderados, vamos chamar assim, né, meio que, né, pararam, né, não podiam normalizar a relação com Israel enquanto ele estava atacando lá Gaza, etc. E agora acho que, né, se realmente o Irã está com pouca resposta, parece, né, pô, a tecnologia do Estado de Israel é tão, né, mais avançado que eles, a China e a Rússia estão só interessados, né, que isso seja bom para precedente para eles poderem fazer coisa no quintal deles também, então também não estão, né, nem reclamando muito. Então acho que, né, o Irã ficou meio isolado, o preço do petróleo sobe, claro, tem uns disruptions aí, né, de oferta e tal, mas, né, não sei, assim, grandes, né, coisas, não parece que vai ter uma terceira guerra mundial, se Israel está se beneficiando a bolsa nesse sentido, não parece. Você poderia interpretar no começo, o Fed não vai poder cortar juros, mas o Fed sempre look through esse tipo de coisa, temporário, e vai estar com o Fed novo que quer cortar juros de qualquer jeito, né? Eu acho que no final das contas AI é o que importa mais em todas essas situações, já foi provado várias vezes nos últimos anos, acho que esse é o grande tema, mas é interessante para vários investimentos específicos, né? Mas você pode ver, acho que uma das coisas mais interessantes hoje foi que, né, a Treasury não defendeu, né? Então, né, pô, você vê, né, tanto, né, todos os risk-offs, né, tipo de guerra, de coisa assim no passado, Lehman, etc, etc, a Treasury valoriza, né, taxa fecha, né? Hoje a Treasury começou assim à noite, já virou e abriu hoje, né, falando, né, a gente está gravando, né, dia 2 de março, que nem você falou, e todas as rendas fixas abriram, né? Por um exemplo, quando a Rússia invadiu a Ucrânia, todas as taxas fecharam, né? Então isso realmente é uma sinalização, né? O ouro também não teve grandes reações, né? Que eu falei, no final das contas, a S&P também não teve grandes movimentos, né? Então, acho que tá todo mundo, que nem se falou, tentando, coçando a cabeça, vendo o que eu faço, será que isso muda alguma coisa no portfólio? Mas, por enquanto, acho que é pouca coisa que você tem que mudar por causa Você não disso. acha que o mercado tá meio molão também? A turma tava meio igual você, assim, com gross baixo, rodando leve, meio medroso, assim, você não acha? Eu acho, cara, eu acho que tem, por isso que eu falei, eu acho que tem por mais que eu acho que tem boa razão para estar assim, né, que a gente já entra no mundo de AI, que me preocupa, eu acho que o posicionamento está leve e se esse evento é neutro para talvez até positivo no médio prazo, eu entendo, né, não ficaria surpreso assim se, né, o pen trade é para cima, na verdade, né. É, eu, eu, Concordo. eu, eu concordo. Acho que uma das coisas que a gente percebeu aí, né, Andrew, Passoni e Colasso, bom, no fim de semana veio a surpresa e aí, enfim, rapidamente se eliminou o líder supremo, mas uma constatação que houve é que o Irã não tinha bomba atômica, né? Porque se tivesse, o Oriente Médio não existiria hoje mais. Então aí sim seria uma coisa catastrófica. Para os caras não terem, né, efetivamente usado, vamos dizer, nenhuma bomba de grande intensidade que pudesse fazer um estrago enorme, acho que deu um pouco dessa percepção. E o que estão falando também é que metade dos mísseis que o Irã tinha já foram usados e interceptados na grande maioria. Então, fica aquele negócio. O Trump está provavelmente falando com o pessoal dele, fala quanto tempo a gente precisa. Ele tem falado 4, 5 semanas, né? Ele falou hoje, ó, para a gente aniquilar os caras e, enfim, e dominar o território e tentar, enfim, fazer o nosso trabalho aqui junto com Israel, que o Andrew falou, que tem um sistema de defesa incrível. Assim, são talvez algumas semanas. Então, basicamente, eu acho que é esse que foi a percepção do mercado, né, de um conflito regional que se atacou civis. Eu acho que isso que também gerou bastante união, né, dos países atacados, porque não foram só as áreas estratégicas, as bases militares estratégicas dos Estados Unidos ou dos países aliados, realmente eles foram para lugares onde tinham civis, pô, atacaram lá o hotel em Dubai com o drone, né? Então, acho que criou um pouco dessa percepção.
com resposta rápida e, para variar, muito bem dada, muito bem organizada. Enfim, realmente os mercados começaram mais estressados ontem à noite, mas mais uma vez o price action está mostrando que assim, tá eventualmente by the deep. Aqui no Brasil nós vamos falar um pouco sobre esse tema. Acho que não é o do programa hoje, mas enfim, tem que falar porque é impressionante como é que está o price action no Brasil, como entra a compra quando o mercado realiza e aí falar um pouquinho das implicações, né? Trouxemos gráficos aí para falar do estreito, para todo mundo ter um pouco da ideia do que é o estreito. É incrível os países, né? Os países dependem realmente do estreito para escoar o gás liquefeito e o petróleo. Dali sai 20% da produção mundial de petróleo e gás liquefeito por dia. Então, pô, é mega relevante. Não é à toa que o petróleo subiu o que subiu e que o gás natural, o gás liquefeito, o GNL, subiu também, e derivados, e é isso que a gente tem que estar preocupado, porque uma coisa é o petróleo no 80, mas no final do dia vieram notícias lá do Irã que qualquer navio que passasse no estreito ia ser atacado, ia ser bombardeado, e aí, enfim, se demorar muito tempo, se o preço do petróleo sobe e vai para $100, aí você cria uma dinâmica, assim, diferente, com perspectivas diferentes, assim, que mudam em relação à inflação e os impactos na economia a médio e longo prazo. Acho que é mais isso aí. E, enfim, acho que é legal uns gráficos que a gente trouxe para mostrar um pouquinho rapidamente a foto do estreito e de como é que fica o equilíbrio de petróleo, de produção aí para frente. Ô, Christian, vou dar uns comentários aqui. Primeiro, nota-se quanto o Irã errou nos últimos 2 anos. Todos os movimentos estratégicos do Irã, começando lá no Hamas, no Israel, foram todos errados. Eles achavam que tinham algum tipo de alavanca para se manter no poder e, no fundo, causaram o que aconteceu esse final de semana, que foi o fim do seu regime. Todo mundo que fez aquele ataque lá, que financiou o ataque do Hamas em Israel, hoje não existe mais, estão mortos. Então, essa é a primeira coisa. E a resposta, atacando UAE, atacando o Qatar, atacando a Arábia Saudita, foi terrível, porque agora unificou os árabes contra o Irã, né? Então, todos os movimentos que os iranianos fizeram têm sido errados, né? Pelo menos, e obviamente que lá dentro do Irã a situação tá bem instável também, a população quer mudança, a economia está sofrendo. Então, qualquer coisa que o Irã fala agora, eu descontaria. A gente não vai deixar passar o navio. Óbvio que ele vai falar isso. A gente está para atacar você com uma bomba super especial. Óbvio que ele vai falar isso, porque ele está tentando negociar. Então, qualquer coisa que eles estão falando não é muito crível nesse momento. Isso, sem dúvida nenhuma, vai mudar a região, vai mudar o mundo. E pega o Irã sem aliados, porque a Rússia está focada na Ucrânia. Você pega a China, como vocês mesmos falaram aqui, talvez até goste desse movimento para poder fazer seus movimentos em outros lugares do mundo depois. Então você pega o Irã meio sem aliados, cometendo suicídio, de fato. É isso que aconteceu. Agora, uma coisa interessante que 1 mês atrás a gente tirou Maduro, agora a gente tira o governo do Irã, e essa velocidade de intervenções está fazendo com que os governos do mundo inteiro repensem se eles guardam seu dinheiro em dólar. Já havia um processo dos bancos centrais do mundo venderem dólar para comprar ouro, para comprar coisas que os Estados Unidos não consiga pegar em conflitos desse tipo. E isso vai continuar. Isso é uma coisa muito boa para emerging markets, porque a gente estava no movimento desde 2011 até 2025, mais ou menos, começo de 25, a gente estava no movimento contrário, que todo mundo estava comprando dólar. Aí o mundo se encheu de dólar e um dia falou, não, esse negócio é meio perigoso, a gente ter nossa riqueza guardada nesse negócio. A China começou a vender, o mundo inteiro começou a vender, né? Então você tem uma situação que a diversificação global ela gera um fluxo, querendo ou não, para o resto do mundo e ativos reais. Essa é uma implicação bem grande. E agora se confirma essa implicação com a intervenção do Irã.
O que isso quer dizer para a ordem mundial é interessante, né? A única coisa que vai salvar os Estados Unidos é stablecoins. Então, quem está comprando mais US Treasuries é USDT, USDC, stablecoins. Estão sendo distribuídos em emerging markets, para retail especificamente. Quem que está vendendo? Os bancos centrais. Então, acho que isso tem uma implicação. O câmbio no Brasil está apreciando. A gente está no momento do mundo inteiro precisar de hard commodities, cobre e outras coisas para eletrificação. Então, basicamente, tudo que funcionou durante 15 anos, agora reverteu há 18 meses atrás e vai continuar revertendo, na minha opinião. Então, eu acho que está todo mundo ainda sem entender direito o que quer dizer essas intervenções, mas o fato de você ter um mundo mais isolado, vai ter também um sistema financeiro mais isolado. E as implicações de um sistema financeiro mais isolado, que os países não têm ativos trocados entre si, tem implicações para investimento no mundo inteiro. Eu acho que, querendo ou não, isso é um pouquinho até positivo no caso do Brasil. Se eu puder pegar esse gancho aí, né, então, falando menos de mercado, mas mais aí de geopolítica e tal, né, eu acho que a gente viveu esse mundo depois do trauma da Primeira e da Segunda Guerra Mundial. A gente criou um mundo, a gente nos Estados Unidos, né, principalmente, né, um mundo de regras, né, então tinha um rules-based order, né, FMI, Banco Mundial, ONU, né, tem vários OMC e tal, né, onde você consegue saber as regras do jogo, como é que eu entro nessas regras do jogo, viro um país primeiro mundo, etc, 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 e posso ir bem. O que tinha antes dessa época, na Primeira Guerra Mundial, era, né, quem tem mais força leva, era a época dos impérios e não tinha problema você invadir um país, você trocar, né, sua colônia, né, etc, etc. Então a gente estava voltando para um mundo que não é mais esse mundo de regras, né, de diplomacia e tal, e que os grandes poderes vão impor a regra que eles querem impor, né? Por isso que a gente está vendo, obviamente, mais gasto de defesa na Europa, mais gasto de defesa na Coreia, no Japão, essas ações não param de subir. O que o Passoni falou também, outro ângulo, esse negócio, não tenho confiança em deixar reserva nos Estados Unidos se eu sou, né, a Rússia ou China ou um aliado desses caras, então vou comprar ativos reais ou cripto ou alguma coisa assim. Então acho que esse é um dos grandes impactos. Acho que o segundo grande impacto aí volta outra coisa interessante, eu acho que vale falar, que, né, muita gente está comparando isso com o Iraque, né? Fala, pô, mas na invasão do Iraque realmente tinha um exército que foi lá, tomou o país, tinha aquela piadinha na época, né, não sei se o brasileirado vai entender tanto, mas do Pottery Barn, uma loja, você quebra uma coisa, né, numa loja de coisa de casa, você vai lá, compra um vaso, você quebrar dentro da loja, você levou esse vaso, você tem que pagar pelo vaso. É um pouco isso, né? Você ficou dono aí do país, você quebrou, é teu, cara. Então os Estados Unidos teve que lidar com esse país, né? Nation building, né? Que foi uma crítica muito grande do Bush, que ele teve que reconstruir o país inteiro. O Obama também com a Líbia tentou intervir um pouco. O Trump claramente está tirando o Maduro e tirando aqui o Khamenei. Agora em Cuba ele provavelmente vai fazer a mesma coisa, o próximo. E tá meio que, ó, e quem quer jogar o jogo comigo? Não precisa trocar o regime. Isso é uma coisa que não tenho muito precedente, assim, nem sei como é que analisa direito, né? Por enquanto tem os caras torcedores que estão achando que é genial, que você não tem que, né, assumir o país e gastar tudo isso, a gente não morre, etc, só um monte de drone, tecnologia e tal. Mas, por outro lado, você continua com o mesmo grupinho ali, né? Só que é um grupinho que tá com medo. Mas tem uma diferença, Trump. né, Andrew? Tem o poder da ameaça. Antes a ameaça, ela não era muito crível. Sim. Agora a ameaça é bem óbvia. Se você não fizer o que eu estou pedindo, talvez você você vá acorde em Nova York, numa prisão em Nova York. Ou se você não está fazendo o que eu estou pedindo, talvez você morra amanhã. Então, eu acho que o que... Mas quais são as implicações disso, né? Exato. A implicação é que o poder de negociação aumenta. Em qualquer coisa. Então, eu acho que, obviamente, tem um limite de quantas vezes os Estados Unidos vai poder intervir nessas situações, mas, sem dúvida nenhuma, se os Estados Unidos está pedindo para você fazer alguma coisa, você vai provavelmente tentar para negociar, porque você vai ter atrás da sua orelha, você vai estar pensando, o que vai acontecer no dia seguinte? Eu acho que para o Brasil, acho que o preço do Haddad nessa eleição está underpriced por causa disso, né? Que nós só vou
jogar uma coisa controversa aí pra gente falar depois. Depois a gente fala. Eu ia subir. Paulo, Eu ia subir Paulo, os você slides acha aqui. que o Trump ganha algum tipo de retorno da força, da credibilidade, em função desses movimentos que ele tem feito, né, tanto mais na Venezuela quanto agora no Irã, para eventualmente reverter o cenário aí para midterm elections em outubro, novembro? Você acha que tem alguma percepção assim de mudança? Porque acho que o cara tá, não estou dando um all-in nisso, mas né, a popularidade dele vem caindo claramente, drasticamente, então talvez ele esteja pensando nisso. Enfim, é meio que o perfil dele, mas o cara tá indo para cima, big time, fazendo coisas que ninguém fez. Você acha que isso muda, assim, percepção? Eu não acho que ele acha que vai aumentar a popularidade dele fazendo isso. Ele acha, inclusive, eu acho que ele sabe que vai piorar. Você acha? Eu não acho que ele está fazendo isso pelo midterm. Não, eu acho que ele está fazendo isso porque ele sabe que talvez a última vez que ele vai ser presidente, ele precisa mudar o mundo. E esse é o ponto dele. Então, eu acho que, inclusive, a incerteza desse negócio todo vai até piorar o midterms. E o risco aqui é perder o Senado, né? Porque acho que a Câmara dos Deputados provavelmente ele perde. A questão é se vai perder o Senado também. Aí os Estados Unidos fica travado. E aí vai vir um cenário macroeconômico dos Estados Unidos bem diferente do atual, que é o seguinte: nada os Estados Unidos vai entrar num embate político dos democratas tentando fazer o impeachment do Trump por 2 anos. E esse vai ser o grande ponto. E não vai conseguir, porque é impossível conseguir 2/3, mas vai virar uma briga entre o executivo e o parlamento americano durante 2 anos. Não vai conseguir, nem quer, né? Nem quer. Vai deixar o Vance lá de presidente para concorrer contra ele. É só para showzinho. Eu vou colocar os slides aqui só pra gente pegar o trabalho que a gente tem. Olha o slide que volta. Mas é só pra gente... Olha só, eu não vou nem seguir a regra aqui que a gente tinha falado, porque isso aqui não tem regra. Mas esse tweet aqui da WHG, aliás, recomendo muito você seguir o Twitter da WHG, que é muito bom, eles mandam muito bem em conteúdo, especialmente porque eles não deixam o Andrew tocar no Twitter da empresa. Mas o Twitter da WHG fez esse tweet muito legal aqui, né? Sobre a Block, antiga Square, que tomou a decisão de reduzir a organização por quase metade, de mais de 10 mil pessoas para pouco menos de 6 mil. E não porque ela tá indo mal, né? Mas muito por conta desse desempenho e rentabilidade da empresa melhorando, por conta das ferramentas de inteligência artificial, né? E eu lembro uma coisa, Andrew, que os gestores brasileiros viveram um ano de aura ali em 2022, se eu não tô falando besteira, quando eles tomaram juro lá fora, né? Por conta da inflação, e aí acertaram, e aí os fundos aqui bombaram e tal, porque o brasileiro tá super acostumado com inflação, e aí terminou o ano, foi pro ano seguinte, 23, a turma falou, ué, o juro subiu, a bolsa vai cair também, né? Alguma hora isso vai afetar o S&P. Aí a turma fez o quê? Vendeu o S&P, né? E o teu antigo chefe, nosso amigo querido Luiz Stuberger, tinha falado no Stock Pickers, né? Que tem 2 formas de você ir pro inferno. Uma é morrer, outra é vender o S&P. E aí a turma vendeu o S&P, aconteceu o quê com a turma? Foi mal pra caramba, né? Devolveu boa parte lá do resultado que foi conquistado, justamente porque não viram o micro, né? O micro prevalecendo o macro. E você estava falando sobre IA ser mais importante que todo esse assunto aqui que a gente debateu. É um pouco a mesma lógica, né? O que está acontecendo no micro e essa revolução ser tão importante que ela vai sobressair o macro no final do dia. Agora, o que eu queria colocar aqui de debate entre você e o Paulo, para ouvir um pouco também, porque eu tô curioso, e o Paulo tá no epicentro da parada, né? Tá vivendo isso ali bem de perto. É engraçado que essa que foi o principal motivo de otimismo aí dos últimos anos, né? Eu citei 2023, então 2023 pra cá, pelo menos. Foi o principal motivo de otimismo, né? E de repente virou motivo de crise, né? Com Citrini soltando relatório dizendo que em 2028 ferrou
entendeu? O desemprego subindo pra caramba lá no Reino Unido, nos Estados Unidos, principalmente entre os mais jovens, né? Estão substituindo pessoas como eu por inteligência artificial, né? E eu consigo entender um pouco dos motivos do meu caso, mas não no de todo mundo. Então, assim, eu queria colocar esse debate aqui na mesa. Pode tirar o slide aqui pra gente voltar, depois a gente fala das imagenzinhas legais de geografia aqui que o nosso querido amigo Kelete trouxe, mas virou crise mesmo? O que tá acontecendo de fato? Paulo, você que é o nosso amigo inteligente, vamos começar por você. Fudeu. É difícil explicar, hein? O problema é o seguinte, todo tipo de trabalho intelectual vai mudar, né? Todo aquele trabalho um pouco mais repetitivo, um trabalho que não é tão difícil, só precisava tempo para fazer, dá para automatizar. E o interessante é que quando o ChatGPT surgiu, 3 anos atrás, todo mundo começou a brincar com esse negócio, e desde então todo mundo continua brincando, mas ninguém percebeu que as ferramentas estão melhorando numa velocidade absurda, muito rápido. Então, o que você achava que era IA, hoje já é um negócio bem diferente, né? Exemplo disso é CloudBot e agora Perplexity Computer, que basicamente o IA pode operar o seu computador para você, que é um negócio que todo mundo já vinha vendo ser construído em São Francisco, mas agora chegou para todo mundo utilizar. As pessoas não conseguiram nem brincar direito ainda com essas novas ferramentas. Quando elas brincarem com as ferramentas, elas vão entender o que quer dizer para o seu trabalho no dia a dia. E a verdade é que grande parte das pessoas não serão mais necessárias. E esse tipo das pessoas que não vão ser necessárias são as que ganham mais, não as que ganham menos na sociedade. Então, se você conserta casa, se você faz um trabalho manual, por um tempo ainda vai ser necessário. Você vai ser necessário. Agora, se você faz relatórios de pesquisa sobre um setor XYZ, o seu trabalho agora não é mais necessário. Tem alguém que faz esse trabalho para você. O que vai precisar é a pessoa que sabe interpretar esse trabalho, pensar no futuro, pensar de forma criativa. Isso ainda vai ser necessário, mas aquele trabalho mais básico de procurar uma porrada de coisa para descobrir o que aconteceu no passado, isso tudo agora é automatizado. Então, e as funções das empresas também, que são recorrentes, tudo isso vai ser automatizado. O que a gente viu na Block é só o começo, na minha opinião. O JP Morgan, o Jamie Dimon do JP Morgan hoje falou em semana de trabalho de 4 dias para os funcionários do JP Morgan. Principalmente na parte, deve ser obviamente para o pessoal de commercial banking, não do pessoal de investment banking. Eu tenho certeza que esse pessoal vai trabalhar bastante ainda. Mas mesmo em investment banking vai ter um número menor de analistas, de associates, de VPs, etc. Então todo mundo era o trabalho do sonho, certo? E trabalhar nesse tipo de coisa. Agora é o pior trabalho que você pode fazer. Então isso pega as pessoas tendo que inverter o que elas acreditavam. Por exemplo, todo mundo acreditava em software e achava que ia construir uma empresa de software e conseguir sair num múltiplo de 10 vezes receita. Acho que isso acabou agora, né? Então você não vai... todos os investimentos que já existem nesse tipo de coisa vão ter que ser realizados em valuations completamente diferentes. E a maneira pela qual a gente vai monetizar essas empresas de software vai ser diferente também. Talvez com serviços financeiros, talvez de uma forma um pouco diferente do que a gente imagina até então. Eu acho que o relatório do Citrini, só para resumir aqui, ele está correto direcionalmente, mas ele está errado exatamente nas empresas. Ele pegou uns exemplos lá no relatório que não foram muito felizes. Mas não quer dizer que ele está errado na direção. A direção está correta. E quanto mais eu ou todo mundo brinca com essas ferramentas, mais a gente vai entender isso. Tá? Então a gente está num momento que eu acho que todo mundo deveria parar de trabalhar 3 meses, eu escrevi até isso no LinkedIn, para de trabalhar 3 meses, aprende as ferramentas, porque só vai sobrar as pessoas que sabem usar as ferramentas muito bem. E se você está muito ocupado, porque tem uma porrada de coisa para fazer e não consegue aprender,
aí você vai ser mandado embora. Então a minha recomendação para todo mundo não tire mais final de semana, trabalhe à noite aprendendo as ferramentas. Se você não aprender esse negócio, você vai se arrepender daqui 2 anos. Então, acho que é onde a gente está hoje nesse negócio. O que você acha, Andrew? O Kelete e o Andrew não podem, que meu dinheiro tá lá, né? Mas só pra eu entender, assim, um pouquinho aqui onde a gente tá, assim, se você, por exemplo, apresentasse podcast e fosse banqueiro, assim, você tá sob risco, não tá? O que você acha? Depois a gente podia ter um AI bonito ou bonita, né? Hosting esse show. Pra apresentar, é muito mais interessante, né? Pô. Entendi. Mas o cara investe com a gente, enquanto ele não recebe. Não, claro. Tô falando de outros podcasts. Só se for outro, entendeu? Por enquanto, mantém o nosso titular aí. Bom ponto. Vamos embora, tudo bem. Boa, declaração forte. Mas e aí, Andrew, o que você quer contribuir aí? Não, eu acho que, né, não só o Cloud Cowork, também esse OpenClaw agora, né, todo mundo falando disso, né, talvez foi um momento meio Perplexity parecido... Computer, só para fazer uma propaganda da Perplexity Fazer um pitch, mas tem que dar o seu disclaimer aí, então. Eu sou investidor. Só você tá falando disso. Eu já vi. Eles ficam fazendo o pitch do fundo aqui, você não pode falar das empresas que investe, pô. Não, mas só explica. O OpenClaw, você não pode confiar, porque você não sabe o que é porra do seu OpenClaw. Perplexity confia. Você pode confiar, você pode linkar com o seu e-mail, os caras não vão roubar suas informações, é uma empresa séria. E, by the way, não estou sacaneando não, mas é melhor do que o OpenClaw, é melhor. Então, vai brincar aí com o Perplexity Computer, custa $200 por mês, mas vale a pena. Vai lá. Quanto custa o OpenClaw? Bem menos, mas é pior, você não pode confiar, cara, vai saber onde vai parar essas coisas. Sempre começa assim, né? LGPD, aqui no Brasil tem esse negócio aqui, Paulo. Aqui proteção de dados vale milhões, entendeu? Então, pô, $200, o que é $200 para quem? Pô, toma aí uma multa de milhões de proteção de dados, você tem razão. Bora. Não, então, o que eu estava falando é que eu acho que nem teve o ChatGPT moment, que foi uma GI, que o Colasso estava falando, né? Então, pô, compra tudo, tecnologia, as mags e vambora. Acho que agora a gente entrou num mundo meio de, tem que ter discernimento aqui, tem winners and losers, quem são os winners and losers, isso aqui está mudando muito rápido, né? Em novembro já começou esse negócio que talvez o ChatGPT não é mais o winner, é Gemini ou é Anthropic, então já ficou mais difícil de investir nesse sentido, e agora, né, subsetor atrás de subsetor, todo dia é um novo, né? Então, sei lá, desde seguro, information services, né, música, né, sei lá, tem tanta coisa que agora eu estou até esquecendo, né, empresa de logística, né, tudo você consegue agora, né, talvez disrupt, né, que nem o Passoni falou, eu acho que uma boa analogia que eu gosto é a globalização, né, tirou o emprego, né, de muita gente, né, da classe média, assim, né, vamos chamar aquele em inglês, a gente fala de blue collar, né, o cara trabalha na fábrica e tal, né, você mandou todas que abriu leste europeu, China, né, todos esses países comunistas, então teve um monte de trabalhador, de repente, que tirou o trabalho e fazia mais barato do que o trabalhador no mundo desenvolvido. Aqui tem um monte de trabalhador muito barato, que trabalha 24 horas por dia, não reclama, não quer esse 4 dias na semana, etc., que vão substituir os white collar workers, né, que é o contador, advogado, banker, etc., Então, acho que esse mundo aí, né, tem outro tipo de impacto, mas isso que as pessoas estão olhando. Aí você começa a falar, então empresa de cartão de crédito, empresa de bancos, né, começa a ter qualquer coisa tá valendo. Então, para mim, e quando você botou aquela fotinha engraçada aí no começo, né, eu acho que, né, gera uma incerteza assim tão grande, né, que não quero assustar as pessoas, mas acho que a única analogia que a gente tem aqui na nossa carreira, né, Passoni, que infelizmente é longa, né, de falar de muitas crises, acho que no subprime e no Covid, assim, são as coisas que me lembram esse tipo de incerteza, né, porque, pensa você, né, dar crédito para essas empresas grandes, não falei software, obviamente, que é o setor mais óbvio, mas, tem as empresas incríveis de todos esses setores, líderes de mercado, captam dinheiro a LIBOR mais um pouquinho, rolam a dívida, tudo tranquilo, né? E, de repente, cara, tá tudo, assim, né, sendo questionado, né? Todas as empresas de private equity, né, que chamam de alternative asset managers, não param de cair, private credit, né? Começa a questionar tudo, aí você fala,
como é que eu vou investir? Se a ação dessa empresa está caindo para caramba, como é que eu vou dar crédito para ela, né? Então começa a virar uma incerteza assim grande. Quem é vencedor um dia é perdedor. Então, não, acho que está um mundo bem difícil de investir, né? Eu odeio essa expressão que sempre falavam do Brasil e da China, que é uninvestable, né? Em alguns momentos. Mas eu tô com esse medo, que será que o mercado está migrando um pouco para isso, que é meio uninvestable, difícil saber o que fazer. Por isso que a gente reduziu o growth aí que você estava falando, né? Tá bem baixo, porque né, acho que as pessoas entraram no ano, incluindo a gente, né, com convicções altas de quem era o vencedor, quem era o perdedor, e né, a gente viu num dia que nem hoje, né, que é o dia que a guerra começou, quando a bolsa estava caindo, estava tudo indo mal. De repente, as mags é um lugar bom para você se esconder, assim, né, porque ninguém tem mais e gera caixa, e tipo defensivo e tal. Então, né, tipo, as coisas estão mudando muito rápido. E não, acho que é isso que tem que ficar monitorando aqui, mas acho que é E um momento importante. pela primeira vez em algum tempo, né, Andrew e Paulo, rodou muito esse chart, essa discussão no mundo do investidor aí americano, que acho que foram 3 vezes, acho que uma na Covid e acho que em 2022, quando deu aquela correção no Nasdaq, mas fazia muito tempo que as Mag 7 não negociavam a 20 vezes earnings, que é mais ou menos o mesmo múltiplo das staples, né, de domésticos, de retail e, enfim, todo mundo, eu vi muita gente falando que era buy opportunity, porque realmente quando bate ali, mais ou menos nesse múltiplo, podia ser um buy opportunity, tinha uma discussão muito grande, não sei como é que vocês veem isso, se faz sentido ou não faz, porque esses capex gigantescos, talvez você não vai saber o resultado deles no curtíssimo prazo, então talvez tenha um trade aí para fazer. Não sei qual é a visão de vocês, mas eu ouvi muito essa discussão em alguns grupos que eu participo e que tem gente que olha fora bastante competente também. Se eu puder pegar essa, né, eu acho que, tipo, eu acho que a analogia é boa com o Brasil, né? Então vou inverter para você, Kelete, né? Tipo, o Ibov agora tá caro, porque o múltiplo subiu acima do histórico. Também ouço muita gente no Brasil falando isso. Eu acho que a mesma lógica lá fora, consumer staples tá caro, porque está subindo muito. Mas eu acho que o que está acontecendo é que as pessoas estão vendo, né, toda essa zona que eu acabei de descrever, onde que você se esconde, né? Então tá um pouco essa ideia do Citrini que eu achei bom e vários outros caras que a gente segue e tal, que é um pouco, né, se você tem essa inteligência agora de graça, abundante, né, que eu acho que era o nome aí do relatório. Então, de repente, todas as empresas que eram de tecnologia, que sempre que a gente aprendeu o que é bom, uma empresa asset light, você tem retorno sobre investimento alto, aí você tem barreira de entrada por causa do network effects, etc. O que é uma empresa ruim? Capital intensivo, cíclico, né? Então, tudo que o Brasil tem, basicamente, normalmente é ruim, né? E tudo que, né, os Estados Unidos e empresas da fronteira fazem é bom. Será que esse mundo está se invertendo? Porque, pô, eu não sei o que vai acontecer com essa abundância de inteligência, vai ter competição infinita aqui entre as empresas de tecnologia. Essas empresas são private, talvez vão ser os vencedores, nem sei se vai ser Meta, Microsoft, sei lá o que, pode ser Anthropic, vou dar uma para Sony, Perplexity e outras assim, né, também pode ser as vencedoras. Mas eu acho que então onde é que você se esconde? O que eu sei, né, eu dizendo no mercado, é que vai ter capex infinito para você ter todos esses data centers, robô, etc, etc. Então, pô, onde tem então empresa que se beneficia de capex, que, né, então pode ser dentro de tecnologia também, ou se vocês são ativos reais, empresa de infraestrutura, porque isso você vai precisar, vai ter uma demanda infinita, além do ângulo que a gente falou de geopolítica antes, né? Geopolítica antes fala, pô, eu quero ativos reais, eu não confio mais no dólar, esse AI também vai reduzir inflação, então o Fed vai cortar juros, então, né, se tiver desemprego pra caramba, a gente já viu no Covid o que acontece, a gente vai ter a Treasury e o Fed bombando liquidez do sistema, então o ouro e ativos reais vão subir também. Então, qualquer ângulo que você olha, você quer ter ativos reais, mercados emergentes que são focados em commodities, e a ideia de staples é meio parecido, né? Pô, eu não sei o que você vai, né, o que você pode disrupt, mas acho que no final das contas você vai querer ter tua Coca-Cola, ou sua fralda, ou cotonete, ou sei lá o quê. Né? Acho que essas marcas ainda vão sobreviver, né, o Walmart está super bem posicionado, né, também para plug-in aí no ChatGPT e outros caras assim, né, então vários exemplos aí de staples e consumo assim que o múltiplo subiu, tem uma razão boa, né, um lugar que você pode se esconder, que nem o Brasil também tem uma razão boa. Aí o problema é sempre quando a história é boa, o problema é o valuation, né, então é isso, quando a história é ruim que tá barato, né, então os mags estão com uma história ruim, por isso tá barato, na minha opinião. O Andrew só usa o verbo esconder, né, cara? Me esconder, me esconder.
Ô, Andrew, tem que ser muito risco e pouco ego, amigão. O Paulo passou ali, ó, investindo pra 30 anos, entendeu? Nas empresas lá no Epicentro, entendeu? O Keletão montou asset focado em Brasil, entendeu? Eu não Compra essas entendi essa sua empresas piada, mas vou aí deixar passar. sem sal, vende fundo imobiliário. Tem que ser muito risco e pouco ego, amigão. Pelo amor de Deus, cara. Brincando, brincando. Somos Vamos, assim. dado que o emprego de um analista de research está em risco aqui pelo nosso querido amigo, mas a gente é teimoso e a gente fez slide mesmo assim, vamos botar só os slides pra gente dar uma passada rápida aqui e a gente não sentir que a gente trabalhou de graça. Aqui, olha a imagem que você queria, Keletão, que você mandou pra gente. Essa que a gente mandou porque pro teu ouvinte, pro pessoal entender o que é o Estreito de Hormuz, né? Então, a gente já conhecia um pouco, mas vamos tirar uma foto aqui. Olha que loucura, o que é o Estreito, quantos países, né? Olha os países que circundam o Estreito, olha a proximidade desses países, olha a loucura que é a proximidade desses países, e o quão dependente do Estreito eles estão para escoar o petróleo, o GNL, o gás liquefeito, e essa é a grande discussão, né? Um lugar, assim, é difícil, você vai ter que desviar um monte de navio para outros lugares, você tem pipe, mas o pipe não aguenta o tamanho da produção que é escoada por esses países, são 20 milhões entre barris de óleo mais de gás, então é 20% da produção. E tem algumas coisas interessantes que o Irã produz mais ou menos 3 milhões e meio de barris, e ele escoa mais ou menos, ele já chegou a escoar 2 milhões de barris aí pelo Estreito, pelo que eu tive estudando, lendo um pouquinho, e agora ele está mais ou menos na faixa de 1 milhão e meio. Pô, para ele é relevante. Ele também é dependente, né, de vender o petróleo dele, então aqui fica, né, esse chart aqui para todo mundo ver quão delicado é né, o ponto nevrálgico de onde a gente está discutindo, e quão próximo dos países, enfim, como deve estar tenso ali o clima, e, enfim, diante de tudo que aconteceu, para você liberar o Estreito para poder escoar grande parte da produção. E aí os próximos charts que vão passar ok, a gente está vendo aqui, né, que é o número que eu falei, que é mais ou menos 20 milhões, ele vem se mantendo ao longo do tempo, e o quanto os países, em média, escoam entre Arábia Saudita, o Emirado, o Iraque, Kuwait, etc. E aí você cai na história da OPEP, e assim, quem pode, né, prover o supply e ligar a torneira e abrir a torneira ali para dar uma equilibrada é basicamente a Arábia Saudita, que poderia suprir com mais da metade ali do que tem de spare capacity, né, que tem de ociosidade de produção, que poderia, assim, atender 2 milhões, 2 milhões e meio de barris, e os outros países, enfim, menores, acho que não fariam tanta diferença, mas acho que esse é o panorama, tá aí o porquê da subida do preço do petróleo. Basicamente eu quis mandar 3 charts, e aqui peguei um pouquinho só para também citar a fonte, um relatório muito bom que o UBS fez, e aqui você tem uma foto do porquê isso está acontecendo, a gravidade da situação, e, enfim, por que o petróleo encostou no $80, e, enfim, nós vamos ter que ficar de olho nos próximos desdobramentos. A marca d'água no gráfico ele era chique, hein? Você colocou teu Você e-mail. viu? É só para mim aquilo lá, mas eu agradeço o UBS, o prestígio. Ainda temos algum prestígio, é isso aí. Esse aqui foi você também, não foi não? Esse foi, e esse até, acho que corrobora, acho que dá para fazer o link. O Passoni falou muito bem, ele explicou muito bem o que está acontecendo no mundo, e é um negócio assim, incrível, e que nós estamos refutando aqui no Brasil. Paulo, você que já operou o Brasil bastante, sabe o tamanho do mercado, tinha tamanho para fazer posição, talvez se limitasse a
poucas ações, eu lembro de você operando lá atrás, e agora nós estamos com um problemaço no Brasil, né? Porque não tem IPO faz 4 anos, teve um monte de empresa que foi deslistada, teve um monte de IPO que foi farsa, teve um monte de M&A, onde 2 empresas se juntaram em uma, e não tem mais empresa listada praticamente, assim, você tem basicamente 200 empresas listadas, mas com liquidez você tem de 30 a 50. E aí você vai cair exatamente naquilo que você falou, olha, depois, né, do chinês, do europeu, ter vendido Treasury e comprado franco suíço, ouro, né, comprou tudo, comprou prata, agora ele comprou cobre, agora ele está indo nas derivadas. E um pouco do que o Andrew falou também, pô, a derivada olha, estou encontrando um país que tem um monte de hard asset, que é isso. Puta, o Brasil tem um shopping center. Porra, shopping center não acabou na pandemia, não vai acabar agora. Tijolo ninguém vai destruir. Tem um monte de empresas do setor elétrico que você não consegue disruptar. Tem empresas da construção civil, tem varejistas, tem empresas de staples. Então é um índice que Não, olha no Peru, você não derruba. Credicorp no Peru subiu 100% no último ano, 100%. Bate. Acho que o Peru e o Chile, na verdade, estão até melhor posicionados do que o Brasil. Sim. Porque eles têm bastante oferta de cobre, e o que o mundo precisa hoje é cobre para eletrificação. Mais até, fundamentalmente, do que o Brasil. Mas não tem o que... Assim, tem pouquíssimas coisas para comprar, e todo mundo compra as mais líquidas. Então, é normal isso, aliás. E eu acho que eventualmente isso vai gerar um espaço para ter novos IPOs grandes. Exato. Tiveram 2 agora no começo do ano, né, Kellet, mas eu acho que muito pequenos ainda. Eu acho que o float desses novos IPOs foi... E eu acho que o principal problema dos IPOs de janeiro, que foram PicPay e Agibank, foi o tamanho do float, é muito pequeno. A gente do mercado público gosta de coisa que tem float de 2 bilhões de dólares, 5 bilhões de dólares, não tipo 300 milhões de dólares, né? Então, mas, por outro lado, eu acho que essas empresas estão bem baratas, pessoalmente falando. Mas eu acho que, eventualmente, a gente vai ver IPOs maiores, a gente vai ver os IPOs mais parrudos. O mercado sempre dá um jeito. Se tá faltando papel, os banqueiros vão criar papel. Vai. Eu concordo. E aí, voltando para o gráfico lá, para a planilha, para a tabela lá, Pauloslo, olha a situação que o brasileiro está, né? A gestão brasileira está. Entraram, year to date, 40 bilhões de reais net de estrangeiro no Brasil. Isso dá 6 bi de dólar, mais ou menos. E tem um dado super interessante que a Coreia, que é o emerging market com maior entrada de fluxo estrangeiro, bateu nos primeiros 45 dias do ano 20 bilhões de dólares, 17,7 bilhões de dólares. Então lá tem empresas enormes, tem Samsung, tem a empresa de chip, de memória. Empresa de memória, você tem empresas muito grandes, LG, enfim, Hyundai, e o mercado também é bem grande e líquido, e todo mundo reclama aqui que Petrobras e Vale são 30% do índice, e lá na Coreia 2 empresas são 50% do índice. A gente estava falando eu com o Andrew no outro chat, que muitas outras coisas subiram, mas lá tem 2 empresas que pesam... Mas deixa eu pegar um gancho aqui, você está falando um negócio interessante, que eu vou pegar um gancho para um outro assunto, que é o seguinte. Manda ver. A concentração dos índices de ações, que vem acontecendo no mundo inteiro, não é só na Coreia, no Brasil, no S&P. O Mag 7, a participação do Mag 7 no índice inteiro é gigante. Parte disso é porque as empresas de tecnologia são as que acumulam o chamado economic rent, né, o lucro acima do risco, entre aspas, da sociedade, mas parte tem a ver com os fundos passivos, os ETFs, que compram o índice. E uma coisa leva a outra, uma coisa leva a outra. Eu postei um gráfico interessante, que é o número de anos que uma empresa fica no S&P 500. Eu vi isso, que tá caindo. Foi bem legal. Em 1960, uma empresa ficava na média uns... quando que é? 40 anos? Deixa eu pegar aqui. Vou pegar. Enquanto vocês estão falando, eu pego aqui. Hoje é 15 anos. 15 anos. Então, você teve uma redução,
em 1958 era 61 anos. Hoje, esse número é de 15 anos. Na média, uma empresa fica no S&P 15 anos. O que acontece com as empresas? Ou elas vão mal e saem do índice, ou elas são adquiridas por outras empresas. Então, tem dois processos aqui. Tem o processo de tecnologia que muda, e tem um processo de M&A, umas empresas comprando as outras. Mas, querendo ou não, você tem um número de anos cada vez menor no índice. E o interessante é que a gente, quando faz investimentos, a gente está pensando no fluxo de caixa de uma empresa do ano 1 ao ano 60. E a maioria das empresas não passa Não vai chegar de lá. 15 anos. E daqui a 10 anos, eu acho que esse número vai ser 10 anos. Então, esse é um negócio interessante. Quando eu trabalhava na Turpoint, tinha um cara lá na Turpoint chamado Jamie Stern. Ele saiu para montar um hedge fund. E ele fez uma estratégia que parecia maluca em 2015. Ele falou, vou comprar 5 nomes no long side, comprou tudo, Microsoft, comprou empresa de tecnologia, o Mag 7, basicamente. E ele gastava 100% do tempo dele em shorts. E os shorts é onde ele girava o book. O long ele não tocava. E todo mundo assim, não é possível que essa estratégia vai dar certo. A estratégia deu muito certo. Essa estratégia, assim, produziu retornos absurdos durante muitos anos. Obviamente teve o ano que sofreu, que foi o ano de 2022, onde growth sold off, então o long dele sofreu, mas já rebound big time. Então, uma coisa que eu estou tentando mencionar é que ele percebeu esse negócio, que as boas grandes empresas capturam o grosso do retorno. Isso é verdade no S&P, é verdade na Coreia, é verdade no Brasil, vai continuar acontecendo. Concordo que, assim, cada vez está mais concentrado e para o Brasil é um problemaço, né? Porque aqui muita gente é muito cética com Petrobras, que é estatal, e, enfim, você tem os seus IFs e a Vale, que agora teve um momento, realmente subiu bem, mas ninguém consegue ter o peso dessas ações no índice, né, Paulo e Andrew? E aí realmente você começa a ter um descolamento razoável nesse começo de ano que não vinha acontecendo nos últimos anos. Então é um começo desafiador, apesar da média da indústria estar indo razoavelmente bem, mas está todo mundo entre 500 e 1.000 basis points atrás do índice e, assim, sofrendo para catch up. E o problema é que é isso, o fluxo vai continuar, o número é esse que o Colosso tinha mostrado, entraram 40 bi. E o problema é que quem vendeu dos 40 bi, 80% fomos nós, os fundos locais, 30 bi. Só que o problema é que a indústria brasileira, hoje, independente, tirando os fundos de banco, ligados a banco, fundos passivos, a gente fez um levantamento, eu fui almoçar essa semana passada com um family office muito grande que tinha esse dado na hora que eu conversei com eles, e a indústria brasileira independente tem mais ou menos uns 110 bi de AUM, de real, hoje. Então, Nada. é zero. Então, é o seguinte, se você pegar esses 40 bi aí, Paulo, e falar, como você está falando, e eu não vou refutar esse número, olha, nós vamos chegar no meio do ano, o Kelete, e esse número vai estar net inflow de 100 bilhões de reais. Eu não vou poder te dizer que não vai estar. Eu acho bem possível, inclusive, se continuar esse trend. E assim, bom, mas se alguém vai comprar mais 60 bi de real, que são os gringos, eu te garanto que não vou ser eu que vou vender. Porque eu já estou naked, eu já estou pelado, eu já tenho 30% de caixa. Eu acho que eu não vou para 60, 70 de caixa, eu tenho falado muito isso. Eu também não acho que os meus pares vão vender, né? Então, assim, então quem vai vender são as empresas que compraram as ações e não cancelaram a tesouraria, os próprios donos, ou vai ter follow-on. Uma parte vai ser isso. Mas o meu receio é que a gente está ficando muito cético em relação a essa tendência que está com cara que vai durar mais, está com cara, e o gringo tem dinheiro infinito, como você está bem falando, é pouco dinheiro que vai sair aí de US para migrar para emerging markets, para GEMs, e o Brasil vai pegar isso, e eu não acho mais que os fundos locais têm essa bala para peitar os gringos. Nós vamos ter um problema se essa tendência continuar. Uma coisa que eu sempre aprendi quando eu estava no mercado público é que a porta de entrada do Brasil é minúscula. Isso quer dizer que quando entra dinheiro, o preço tem que subir. Quando sai o dinheiro, o preço vai lá para o chão. Porque, em relação ao resto do mundo, o Brasil é minúsculo. A liquidez do Brasil é ridícula. Essa é uma coisa que a maioria das pessoas não entende. A precificação do Brasil não é feita no Brasil.
precificação no Brasil é feita em outros lugares do mundo. Exato. E a gente acha que é no Brasil, porque a gente lê jornal todo dia, pega os burburinhos aqui, a gente pega as nuances da política e acha que é isso que está fazendo o preço. Talvez faça no micro dia, mas não é isso. O fluxo é muito mais importante. A gente está vendo isso, assim, claramente tem machucado e não adianta você lutar contra o flow, né? O americano fala muito isso, né? Don't fight the flow. E agora eu falo para tudo, eu falo, olha... Uma vez eu não vou falar o nome do gestor do Brasil, o gestor de macro muito bom, que falou para mim uma coisa. Ele falou que o Druckenmiller é o Michael Jordan de investimento, certo? Tudo que você precisa fazer é assim, se o Michael Jordan falou para você, vai para cá, você vai com ele, você não vai contra ele, você faz o que ele está falando para você fazer. E o mais interessante é todo mundo analisar a posição do Druckenmiller com relação ao Brasil. Ele está long já faz um tempo e continua long Brasil. Então, ele não precisa ter Brasil, ele pode ter zero Brasil. Então, acho que é um negócio interessante. Se tem um macro investor que eu acho que vale a pena acompanhar, é ele. A gente viu o filing do Duquesne e realmente faz tempo que ele tem aumentado, acho que talvez, mas é verdade. E linkando um pouco, sempre quis te perguntar isso, o Passoni, que eu acho que é uma pergunta bem legal para fazer. Eu particularmente te conheci, né, você operando um big hedge fund e você tinha que fazer P&L diário, com posições que, sabe, o teu cara do risco lá te estopava, você tinha um limite, você podia aumentar, diminuir, mas enfim, tinha todo, né, uma dinâmica de stop por trás, com limites, e enfim, era difícil dormir às vezes com posições muito grandes, né, dependendo do cenário. E hoje você está do outro lado, que é muito legal, do lado só do long, e para long-term investment e para investimentos de longuíssimo prazo, a gente viu o movimento no PicPay, e uma das coisas que eu queria te perguntar é essa tua mudança como investidor, como é que vira a chave, o mindset para, vou pensar longuíssimo prazo, o PicPay caiu 20%, 25% do preço de listagem, e você certamente deve ter... Primeiro, eu comprei PicPay na física, porque eu nunca vi um negócio desse. O book tá 10 vezes over, o papel sobe nada, depois cai 30. Mas acho que pegou o mercado invertendo um pouquinho, acho que foi isso que aconteceu. E acho que ninguém acredita que ele vai fazer 2 bi e meio de lucro líquido em 2026, e eu acredito que vai entregar. Então, se realmente fizer 2 bi, vamos dizer, 2,2 bi de lucro líquido em 2026... É ridículo, esse papel vai triplicar. Então, tipo, esse é o meu ponto. Assim, eu acho que é um bom risco-retorno, mas o papel é líquido pra caralho. Então, é o tipo de coisa que eu faria mais na física do que na jurídica, entendeu? Porque, para mim, entrar e sair é fácil. Se eu mudar de ideia, eu consigo. Se eu tivesse meu trabalho antigo, é mais difícil você montar uma posição parruda, entendeu? Esse é o meu ponto. Porque um dos erros, acho que talvez no IPO, foi que o float é muito pequeno. Eles deviam ter feito um IPO muito maior, de pelo menos $1 bilhão. Não um IPO de $300 milhões, que daí você entra num ciclo vicioso de liquidez. Então, mas isso aí vai se corrigir ao longo do tempo. Se entregar o número, isso tudo se corrige, porque o próprio float aumenta de valor. Eu prefiro muito mais... Uma coisa que ninguém entende é que quando eu trabalhava na Waterpoint, eu ficava só long, eu não ficava short, nada. E eu não trabalhava na Citadel ou nesses pods, que eu precisava ficar netting longs com shorts. Eu fazia 6 posições só por vez, e eu sempre ficava long, não ficava short. Eu acho que o que muda é que eu posso agora ficar long durante uma década. Tem lado bom e tem lado ruim disso. Eu acho que não existe esse negócio, qual que é o lado mais legal? Não existe. Tem coisas boas no mercado público e tem coisas boas no mercado privado. Se eu tivesse que dizer, assim, o melhor é poder fazer os dois ao mesmo tempo. Esse é o melhor, porque tem vantagens de vez em quando no mercado público, tem vantagens de vez em quando no mercado privado. Não tem, acho que tem trade-offs, entre aspas. Tendo operado em ambos, eu não acho que você pode falar qual que é o melhor, não existe esse negócio. Acho que tem empresas excepcionais disponíveis a preços bons no mercado público de tempos em tempo, e tem empresas excepcionais, de vez em quando, disponíveis a preços bons no mercado privado. Em ambos os mercados tem empresas que você não deveria investir, ou que o preço está errado. Acontece em ambos os mercados. E o seu trabalho é tentar discernir o que vale a pena ou não só a empresa que vale a pena investir, mas no preço correto.
o que é mais difícil, né? Sempre mais difícil. É mais difícil você falar, essa empresa é boa. O trabalho mais difícil é falar, mas está no momento correto ou não está no momento correto de investir nela? Essa é a parte mais difícil. O lado privado te dá um prazer maior porque você participa com os fundadores, tenta ajudar, e isso te dá a sensação que você não está só movendo dinheiro de um lado para o outro. Então, te dá a sensação de você estar ajudando a construir algo. Mas é uma sensação, porque quem realmente constrói é o fundador da empresa, não é você. Então, é mais por aí. Legal, bom saber. E assim, olhando para os brasileiros, para as empresas que você investe, olha o perfil do empresário brasileiro, a qualidade do empresário brasileiro vis-à-vis a esses gigantes de tecnologia que você tem investido, esses caras, essas empresas aí que estão aparecendo, como é que você faz essa comparação? O Brasil não tem esse perfil ainda do grande investidor de tecnologia, das grandes empresas, mas normalmente do cara que você investe, o perfil do CEO brasileiro ou do dono de empresa brasileira comparado com esse cara que você está investindo aí no US? Então, acho que depende, cada caso é um caso. Um dos grandes problemas do Brasil é que a maioria dos fundadores fica muito pessimista, porque vive no pessimismo do Brasil. E qualquer momento de liquidez faz com que a pessoa talvez desista do seu sonho. Mas tem exceções. Você pega, por exemplo, o Luiz da CloudWalk, ele está com um projeto da vida inteira para ele, não é só o momento atual. E um cara que nem o Luiz, que pensa desse jeito, que eu chamo de pensamento eterno, ele é tão bom quanto um cara do Silicon Valley. Eu acho que o Luiz está fazendo um trabalho melhor do que a Block, do que o que a Block tem. A Block mandou embora um monte de gente, mas uma coisa que a gente não fala é que a empresa não cresce mais. Ela teve um momento espetacular de Square e Cash App, mas depois parou de crescer. Né? E a cultura do lugar é horrorosa. Você vai nos lugares que medem o comentário dos empregados, é um negócio meio chocante de quão ruim a cultura lá é. Então, tinham problemas estruturais dentro da Block, por isso que ele mandou também 40% das pessoas embora. Não é só o AI. Acho que ele usou o AI para fazer uma rapa lá, porque não estava funcionando. Mas, o grande desafio para o empreendedor brasileiro é essa ideia de, como é que eu controlo o meu destino? Como é que eu faço negócio pro resto da minha vida? Você para pensar, os fundadores da Localiza pensaram desse jeito, certo? Por isso construíram. Os caras da VEG construíram um negócio também, da mesma forma, pensaram desse jeito. Como é que você entra nessa situação? Primeiro, você tem que ter fluxo de caixa positivo. Porque se você não tiver fluxo de caixa positivo, você não controla seu destino mais. Então, uma coisa que eu vejo mesmo no mercado privado, as melhores empresas, elas ficam com fluxo de caixa positivo, porque o empreendedor no Brasil sabe que se não for positivo, ficar dependendo de financiamento de rodadas em cima de rodadas é muito arriscado. Então, força você a talvez pensar de uma forma um pouquinho diferente do empreendedor americano. Mas a qualidade das pessoas, ela corre com a mesma frequência no mundo inteiro. Tem empreendedores brasileiros que construíram o Instagram, construíram várias empresas nos Estados Unidos. Eu acho que é mais uma questão assim do talento falar, eu quero resolver um problema nos Estados Unidos, eu quero resolver um problema no Brasil. De vez em quando começa no Brasil, depois vira global. Eu acho que não tem muita regra, eu não gosto muito desse negócio de regras, mas o que eu gostaria é que os empreendedores no Brasil pensassem mais de longo prazo e não ouvissem tanto os seus colegas que falam, não, põe a grana no bolso e vamos curtir a vida. Eu acho que isso é legal, não tem nada de errado, mas depois fica chato, entendeu? Passa 2, 3 anos curtindo a vida, você fica meio sem propósito. Todo mundo precisa de propósito. Legal. Eu vou pegar esse gancho para também fazer uma analogia, outra coisa que o Kellet falou mais cedo aí do fluxo e tal, né, que é o grande tema aqui no Brasil. Acho que o Colado escreveu sobre isso também. E eu não gosto muito desse conceito, né? Para mim, quando a pessoa fala o que está acontecendo é o fluxo, quer dizer que a pessoa não entendeu o que está acontecendo, na minha opinião, né? Acho que me lembra um pouco o ciclo, né? Quando a gente começou no mercado, né, uns 20 anos atrás, que o Brasil estava começando a bombar, o que o Sônia falou agora, né? Muito empreendedor brasileiro falou, isso aqui é janela para vender para o gringo, né? Pô, gringo bobo aqui, tá, subiu muito a bolsa, então teve IPO pra caramba em 2005, 2006, 2007 e tal. Obviamente, algumas empresas eram ruins e os caras mandaram bem de vender, né? Mas né, o conceito... o conceito... Pra mim é mais caro, pô.
O conceito gringo ganhou muito dinheiro naquele ciclo, né? Entrando em 5, 6, 7, o Brasil bombou lá até 2011, né? E depois o gringo saiu e está fora por 15 anos e todo mundo, o gringo vem, o Bolsonaro foi eleito, agora o gringo vem, sei lá o que aconteceu, agora o gringo vem. E o gringo não veio, e aí finalmente o gringo está vindo, né? Desde 2011 que o cara não vinha, e é muito fácil o local falar, não, isso aqui é fluxo, e o cara não entende de nada, e é uma narrativa aí e tal, e eleição vai dar ruim, não gosta dos candidatos, sei lá o quê. E eu acho que o ponto principal é que não. O que quer dizer esse fluxo? O fluxo é que tem um paradigma novo que pode mudar, tá? Porque, que nem eu acabei de falar, as coisas estão mudando muito rápido lá fora, né? Falei bastante disso no começo, mas o paradigma agora que as pessoas acreditam é esse. E o Brasil está muito bem posicionado de todos os sentidos, né? A gente falou aí de commodities, hard assets, não tem os commodities ideais, que nem o Passoni falou, né? Minério de ferro e petróleo e agrícolas era o que a China precisava naquele ciclo, o que a AI precisa muito mais cobre, né, e outras coisas, mas a gente tem um carry muito alto no mundo que, em teoria, vai ter desinflação e juros baixos por muito tempo, né, o gringo querendo diversificar, então o Brasil está muito bem posicionado por vários sentidos, e pode ser um ciclo muito longo se realmente essa visão estiver certa, né? Eu acho que o nosso trabalho aqui no WHG, que a gente olha para o Brasil meio como gringo, como global, etc., é ver que essa narrativa, que esse paradigma está certo e vai continuando, e todo dia estamos testando isso, e a guerra talvez só ajuda mais as pessoas a querer mais ativos reais, que é o que o Passoni falou no começo também, né? Desde petróleo, mas também a metais preciosos, e aí o Brasil meio que acaba indiretamente surfando isso também. Então, acho que esse é um ponto, assim, para levar em consideração, né, que tudo bem, a Bolsa teve um re-rating e tem risco de eleição, aí você fica muito no micro, a gente viu isso naquela janela de 2003 a 2000 e, né, sei lá, até a Lehman, vamos chamar assim, depois também, que o Brasil subiu muito rápido na volta, e quem ficou focando muito nisso perdeu o grande tema que foi esse, e de repente a gente está começando um grande tema que pode ser até maior, né, do que aquele boom de China, se você pensar realmente, né, os números que a gente está falando de capex que vai ter que fazer para AI, para a gente ter, né, humanoide para todo mundo, né, e essa guerra fria aí de Estados Unidos com China, um querendo investir mais que o outro, e o Brasil é meio que neutro nessa briga aí, tem muita, mas muita oportunidade para a gente, no curto prazo vai ter muita vol, porque, né, a gente vê, não é tão simples ter um AI data center aqui no Brasil, né? Não é tão simples minerar terras raras, esse tipo de coisa, né? No micro, o Brasil ainda é complicado, como sempre foi, mas a oportunidade aqui é gigantesca, né? Então, só para, acho que, de vez em quando, né, as pessoas, subiu um pouquinho, ficou sofrendo vários anos aí, né? Comprado em small caps Brasil, sei lá o quê, agora começou a andar, vou pular fora, vender para o gringo bobo. E, né, talvez a gente está só no começo, a gente já viu esse filme antes. Pô, Andrew tá long Brasil, hein? Caraca! Que isso, hein? Tá bull! Caramba! Mas Mas o que é mas o ponto é, mas o que é tá bull Brasil também? Talvez esse seja o conceito, né? Acho que o Brasil, sei lá, representa, sei lá, 3% do market cap do mundo. O brasileiro... Putz, acho que é menos, hein? Essa era na tua época do Third Point. Acho isso. Agora acho que é 0,7 o negócio assim. Eu acho que é Mas vamos falar que esse market cap não é só a bolsa, é o valor da economia, entre aspas, né? Só que o brasileiro também tem que gastar em reais, então vamos supor que, dado que ele tem que gastar em reais, ele deveria ter 30% da sua riqueza em reais, para estar ok. A maioria das pessoas tem 100% da riqueza em reais. Sim. O que é totalmente errado, isso se chama home bias, né? E o home bias, ele está no mundo inteiro, só que se é americano, isso às vezes é metade do valor do mundo. Então, se você tem home bias, você está errando menos, você deveria ter, sei lá, vamos supor, você deveria ter 50, você tem 100, o delta é 50. No Brasil, o delta você tem 100, você deveria ter 5, o delta é 95. Então, por mais que você esteja bullish Brasil, é natural você tentar diversificar de um portfólio global. Né? E essa é uma coisa que acho que nos últimos 18 meses essa ideia é ruim. Porque pode botar o site da WHG aí. É isso que eu ia falar. O cara, nesse trecho do ele acabou de falar para fazer 5%. Ele falou 5% da minha carteira com o Kelete e 95% com o Andrew, cara. Caramba, que ferrou, isso? Não, mas tem que abrir o fundo. Eu falo tudo isso, mas porque, na minha visão,
Você pode estar bullish no Brasil e falar assim, ao invés de ter 5 no Brasil, eu vou ter 15. Tudo bem, não tem problema. Mas eu só acho que de vez em quando as pessoas precisam começar do ponto correto. É isso que eu estou falando. Assim, outro jeito de pensar é o gringo está indo de 0 para meio no portfólio dele, né? Se esse paradigma que eu falei, está errado, o cara estopa e pronto, e vai para a próxima, entendeu? Mas você pode olhar o copo meio cheio, que é o cara ainda está em meio, né? Se for um negócio duradouro, esse cara pode ir para 3, aí vai faltar papel, aí a gente bota os memes do Kelete. Exato. Tem esses gráficos aí, eu mandei um outro do gringo de Global Emerging Markets, que começou a comprar, né? E aí a gente vê que tem um fluxo começando a entrar desde janeiro, e aí o cara vai lá e compra Brasil, compra Colômbia, Chile, Peru, e tá no começo. E a gente fica. Mas o Brasil é líquido, o Peru e o Chile ridiculamente líquido. Exato, Paulo. A gente sabe como é. Então, assim, fica essa impressão, porque nós vivemos muito bear market, e tem muito filho de bear market aqui, e principalmente o pessoal de alocação mais jovem, que a gente viu esses agentes autônomos nascerem, nada contra, na verdade, eu acho que foram muito bons para o mercado, porque pulverizaram e democratizaram o investimento em bolsa no Brasil. Mas esses caras não botam dinheiro em renda variável há mais de 5, 6 anos. Porque eles têm um mindset que, sabe, o juro vai continuar para sempre ali onde está, porque as incentivadas sempre vão continuar pagando, porque o crédito não tem risco, e aí a gente pode falar, né, olha o que está acontecendo aí nos Estados Unidos e, eventualmente, com algumas empresas grandes no Brasil, sabe, pô, empresas que, assim, eventualmente vão ter que dar haircut na dívida e vai machucar. Então, não é o garantido. E essa turma viveu os últimos 5, 6 anos achando que a Bolsa nunca ia andar. E, de fato, não tem ninguém que tem renda variável no Brasil. Você fala com todo mundo, tirando os malucos que nem a gente, tirando os caras que vivem disso, todo mundo está fora de Bolsa. Esse é o grande risco, que é o que você, o Andrew, principalmente, falaram, que, ó, botar um pé aqui, e o problema é que o pé é enorme, né, do americano. É realmente assim... para calçar esse sapato, o sapato brasileiro é pequeno demais para o tamanho do pé do investidor global. Esse é um grande risco, e nós temos que tomar um cuidado enorme para não ter uma segunda pernada meio rápida e que vai dobrar o fluxo estrangeiro, que os locais não vão ter mais muito o que fazer para confrontar o que está acontecendo, globalmente falando, de tudo que vocês explicaram. O contraponto aí, só porque o Colado achou que eu estava muito bullish, né? A gente fez e você falou de Coreia mais cedo, e eu estava no chat lá tomando porrada dos locais. Coreia, você olha a revisão de lucro na Coreia, foi menos do que a Bolsa subiu, né? A gente mostrou no último overview lá, enquanto a Bolsa brasileira subiu pra caramba, e a revisão de lucro ficou de lado. Então, no Brasil é tudo múltiplo, tá aumentando, na Coreia é revisão de lucro. E aí, né, fácil, não, mas é só memória que tá bombando. Tem muita coisa bombando na Coreia, tá? A governança corporativa na Coreia estão imitando o Japão, então, vários desses conglomerados que eram baratos, assim, ridiculamente baratos por décadas, estão subindo pra caramba. Uma coisa super bacana, que se você comprar um novo Samsung S23, agora vem com Perplexity. Olha aí. Aí, se você olhar também, a gente tem uma empresa de defesa na Coreia, que é o melhor play de defesa de Europa, né? Se você quer play defesa de Europa, que é caro pra caramba, a Coreia é muito mais barato. Tem a Eletrobras equivalente da Coreia, subiu 80%, é um play de nuclear e trada 3 vezes PI ainda hoje, né? Você olha esse negócio de beleza na Coreia, para quem acompanha, pergunta para suas esposas ou filhas, adolescentes, sei lá o que, né? Tá uma febre nos Estados Unidos, no Brasil, na Europa, né? Esses cremes coreanos e coisas assim. A gente tem uma empresa lá que dobrou e ainda está super barata, né? Então, Hyundai é dona da Boston Dynamics, né? Que é 80% Boston Dynamics, e de repente virou um play de robótica, não é mais um play de, comprou do de montadora. Não dá pra acreditar. Comprou essa porra do Nem o Massa aguentou. Fundiar esse negócio. Ele vendeu na hora errada. Na hora que ele vendeu, o robótica começou a mudar. Mas então tem muita tese legal, né, lá, só para deixar. Outra coisa que está acontecendo no mundo, que acho que vale a pena falar, é o seguinte, que tem a ver com tecnologia, tem a ver com democracia. Que é o seguinte, depois que social media, na minha opinião, foi inventada, o que aconteceu? Politicamente, os países
ficaram bem... acabou o meio, todo mundo foi para os extremos. Com os algoritmos. Isso faz com que os políticos fiquem ainda mais curto-prazistas. E isso faz com que a gente conserte... mas você falou que o Trump não bombardeou por causa de política, cara. Você pegou... porque eu acho que ele é meio maluco mesmo, só isso. Mas meu ponto é o seguinte, que nenhum país do mundo democrático vai consertar o seu fiscal. Eu não acredito nisso. E o fiscal americano é horroroso. Ele é quase tão horroroso quanto o brasileiro. É bem feio. Os Estados Unidos gastam mais em juros de dívida do que em defesa. É um problema. E não tem como consertar esse negócio. Só tem uma solução, que é robótica e AI. Essa é a única solução para pagar a conta do fiscal do mundo inteiro. Senão os países todos vão quebrar. E é por isso que o mundo também está indo para ativo real. Para isso que o mundo está indo para ouro, antes era Bitcoin, mas o ouro ficou mais atrativo, ou mesmo, então, os ativos reais, incluindo bolsa, by the way, ficam mais atrativos num cenário global que não tem reversão do fiscal. Eu acho que todo mundo fica esperando que vai ter reversão fiscal, o mercado fica demandando reversão do fiscal. Não tem reversão do fiscal em nenhum lugar do mundo. Não existe essa porra. Agora a gente vai ter zero de déficit fiscal. Me fala um país que está pensando desse jeito. Nenhum. Tá? Então, olha, obviamente que sempre tem um país, mas estou falando dos grandes, a Europa, os Estados Unidos, Japão, etc. Todo mundo tem uma situação fiscal horrorosa. E talvez a Rússia, né? A Rússia, quando reabrir, aí vai ser um safe haven da moeda por causa disso. Exato. Sério. Mas o meu ponto é que, nesse contexto de ativos reais, que você quer ter ativos reais, os países que produzem ativos reais, que são países de commodities, ficam mais atrativos. Então, é isso que está rolando também por trás do que a gente está discutindo. E a única coisa que vai salvar o fiscal eu acho que é tecnologia. E não sei se vai salvar, tá? Acho que tem uma chance de salvar. Não sei se vai salvar. A gente fez uma análise aí, né, comparando com os anos 90, né, que sempre a gente está acostumado, nossa geração aqui, né, que todo ano a gente revisa para pior, né, o déficit fiscal, crescimento de produtividade, sei lá o quê. Nos anos 90 era exatamente o contrário, assim. Então começou a década achando que estava ruim o fiscal e de repente ficou só revisando para cima, para cima, para cima. Será que a gente não pode estar entrando nesse tipo de mundo, né, onde a produtividade vai crescer mais que o esperado e aí o governo acaba, né, captando mais receita, o PIB cresce mais, etc. E você entra num ciclo virtuoso onde de repente o fiscal acaba nem sendo o problema, né? Todo mundo está tarado com esse assunto. Exato. E aí você acorda e não é tão problemático. Ou tem o contrário, que é do Citrini, que vai ter desemprego gigante, não vai ter quem pagar imposto, as empresas pagam pouco imposto, então vai ter essa transferência de riqueza para a empresa do cidadão, e aí para o governo isso é horrível, né? Então, sei, esse é o mundo de incerteza que a gente está vivendo. Eu acho que o PIB vai crescer, só que vai ter concentração de riqueza. A concentração de riqueza vai subir. E a maneira que você taxa a economia vai ter que mudar. Se for isso, é fácil, né? Aí você taxa os ricos, isso aí é fácil, né? Não, mas o problema de taxar o rico não é fácil taxar o rico. É bem difícil, na verdade. Porque ele tira o dinheiro do país, você está dizendo? Ele tira o dinheiro, ele faz lobby contra. Essa parte de transferência de riqueza é teórica, porque na prática ela é difícil pra cacete de acontecer. Então, acho que a gente vai viver um ciclo que esse vai ser o grande desafio dos países ricos e da humanidade, que é a transferência de riqueza. Eu acho que outro ponto que a gente não falou, a gente estava falando de midterms lá no começo, no contexto da guerra, eu acho que no contexto de AI é muito mais significante, assim, né? Acho que esse populismo que vai ter que aparecer para contrabalancear esse desemprego, a gente já está vendo desemprego crescendo, um gráfico que eu mandei para o Colas, mas não dá para mostrar tudo, né? Como que essas empresas mais afetadas com AI já estão vendo o desemprego aumentando, né? Os jovens já estão desemprego aumentando, a gente está falando aqui do Claude. Tem um negócio também que vai acontecer, que é o seguinte, que é o Brasil, por exemplo, né? O Brasil, o emprego formal de carteira assinada, ele está cada vez menor. O que a gente tem, as pessoas se virando, eu chamo isso de hustlers, né? Você vai lá e faz um bico aqui, faz um bico ali, vira um social media influencer, vira um massagista, vira um personal trainer, faz motoboy. Motoboy faz alguma merda para comprar pão para não morrer de fome, certo? Pagar o aluguel e continuar a vida. Esse tipo de emprego
que a gente não mede, porque a pessoa para de procurar um emprego formal. Chega num momento que o cara para de procurar. Ele fala assim, pô, não existe mais a porra do meu emprego. Então deixa eu me virar. Eu vou virar um hustler. E isso só vai aumentar. Então as taxas de desemprego, o conceito desse negócio é meio até, talvez, não é isso que a gente tem que medir. Entendeu? Porque as pessoas... Não, mas peraí, mas eu acho que o ponto do Citrine é, tipo, você tá se formando uma faculdade boa nos Estados Unidos, você tá acostumado a virar um contador ou advogado, só que o desemprego dessa geração tá muito, muito alto. Então, sim, o cara vai ser um Uber eu concordo, driver. mas essas pessoas... Isso para a economia é uma mudança gigante, né? Se o cara vai trabalhar eu não discordo gig economy... de você, mas não é que a pessoa vai parar também de... Ela vai ter um momento que ela vai desistir de procurar o emprego e vai inventar outras coisas. Distorce os dados, mas ainda mostra que eles estão trading down. Tinha outro dado aí que é tipo, se as pessoas estão pegando o emprego que eles querem, né? E se formam de business school, e tipo, o índice está super baixo, né? As pessoas estão trading down no emprego, isso aí tem uns impactos políticos gigantes. Eu tenho um filho de 7 anos, eu tenho uma filha de 14. Minha filha de 14 provavelmente vai fazer faculdade. Então, o meu filho de 7, sucesso na minha cabeça, ele não fazer faculdade, entendeu? Eu acho que, obviamente que depende do campo de trabalho que ele quer ter no futuro, mas para fazer o que a gente faz, ele não precisa de fazer faculdade. Eu tenho convicção disso. Então a gente... E não vai ter retorno para fazer faculdade. Tipo, o ROI da faculdade vai ser horroroso. Então, isso tudo vai acontecer nos próximos 10 anos, na minha opinião. A gente está no começo dessa mudança de paradigma. Sim, mas o ponto que eu estava querendo falar é mais, tipo, né, se você acha que o Trump é populista e tal, né, espera os democratas massacrarem nos midterms e o mercado começar a falar quem vai ser o candidato democrata. Eu não acho que vai ter um Biden dessa vez dos democratas, né, especialmente se eles forem bem, está falando de AOC da vida na próxima. Acho que é isso que a gente vai estar falando seriamente, né, o Trump, então, né, viu que o Mamdani... o candidato... Imagina, o candidato republicano vai estar competindo contra a AOC, vai prometer o mundo, certo? Óbvio que vai prometer o mundo. Que é o que o Trump viu com o Mamdani, né? O Trump viu o Mamdani e acertou alguma coisa. Deixa eu aprender o que esse cara fez aqui para, né, dar uma lavada na eleição, que não posso deixar, tem que também fazer estímulo. O Trump, na física, ele nunca foi um cara que era prudente fiscalmente. Eu acho que só continua o negócio. Ele na física já não era, né? Ou seja, o fiscal vai embora, o mundo vai ficar esquisito pra caramba, os empregos vão sumir, fazer faculdade não faz mais sentido. Eu acho então que assim, né, dito isso... Podcaster não vai ter emprego. Eu não vou ter mais emprego. Podcaster eu acho que vai ter, porque as pessoas vão ter tempo pra ouvir qualquer coisa. Não, mas vai ser um AI, Andrew! Não, acho que vai ter um negócio... Quem tá bem são manager não vai ter mais emprego, irmão. Desculpa. Também, jogador eu tenho a cara da economia do futuro, meu amigo. Concordo, Andrew. Por isso que eu tô incentivando meus filhos. Tenista, grande chance de ser. Então, vambora. É a chance de aposentar bem. Seguindo o call aqui do Paulo Passoni, Andrew, se você quiser depois mandar seu currículo, eu posso dar uma olhada pra ver se a gente tem, né, alguma posição pra você por aqui, tá? Fica à vontade. By the way, eu acho que ser podcaster, eu acho que tem mais futuro. Sem sacanagem. Andrew, depois se você quiser conversar, eu tô aberto ainda tô aberto, né? Eu tenho um pouco mais de disposição a ser mais próximo do que Elete, mas tudo bem, a gente pode conversar ainda, né? Eu tento te entender aí. Eu acho que pra gente ter sucesso aqui, a gente precisa falar umas coisas mais radicais. Senão ninguém vai escutar esse podcast. É isso, aqui. Perfeito. Não, você foi na linha correta. Não, eu queria falar assim, pra resolver, já entendemos que não tem papel aqui no Brasil, mas a gente tá no momento que Elete tá na moda. Ser raiz tá na moda, entendeu? Se essa coisa analógica agora tá na moda, então o que eu vou fazer? Eu vou pra Nova York semana que vem, né? Eu achei que eu tinha feito uma amizade boa com o Andrew, que ele tem nome de gringo, que ele é tão. Falei, pô, o cara vai me apresentar. Sei que foi sales já. Falei, o cara vai me apresentar pra todo mundo lá fora. Não me apresentou ninguém, entendeu? Mas aí ele virou hoje pra mim, eu falei, pô, você não vai me apresentar ninguém? Aí ele falou, o Passoni conhece todo mundo lá. Eu falei, tá bom. Então, ele me apresentou um bom amigo que acha que o meu emprego é melhor que o dele. Eu vou falar com o Passoni vai me apresentar. Vou dar de um Robin Hood, ô Keletão. Vou visitar lá, vou trazer o dinheiro de todo mundo pra cá. Pode deixar comigo. Cuidado que tá menos 25 graus em Nova York, então, meu... Não, mas eu me viro. Aqui é a raiz, não tem problema não. Não tem problema, e lá não falta papel, aqui falta papel, hein? Não, mas vamos trazer o dinheiro pra cá, pô. Eu vou falar pra eles que não tá faltando também. Aí a gente faz uma listagem de holding
pega o setor todo, em vez de ficar vendendo Tem uma maneira mais fácil, que é a gente tokeniza os ativos reais brasileiros. Esse assunto tá forte aí. Isso. E aí a gente resolve o problema de um dia pro outro. É só virar pra CVM e falar: CVM, para de encher o saco, a gente vai tokenizar a porra toda. Vamos fazer. Vou pegar umas ideias de business com você, ô Passoni. Baita amizade aí que o Andrew abriu. Pelo menos uma ele ajudou, vai. Mas, turma, obrigado aí pelo tempo de vocês. Cara, isso daqui, eu posso tomar risco aqui. Aí não é porque eu tô aqui, não. Cara, que nível de bate-papo, de debate foi esse aqui? Foi um absurdo isso aqui. Eu tô muito feliz com o resultado do Aftermarket. Eu esperava que ia ser bom, mas foi muito melhor. E eu tenho uma coisa pra dizer também. Cara, o Andrew, ele foi assim, o Passoni, ele falou... Paulo Passoni, assim, primeiro nome que ele falou que deveria ser o primeiro convidado, eu acho que ele acertou na mosca. Então, pô, eu queria te agradecer aí pelo tempo e aceitar a loucura de estar aqui com a gente nessa estreia do Aftermarket, que é o emprego do futuro. Imagina, o prazer é meu. O Andrew e o Khaled são superstars aí do mercado mundial e brasileiro. Acho que qualquer pessoa que queira investir bem pode pôr dinheiro no fundo deles. A gente nem contamos história engraçada do passado aí que tem. Calma, vai rolar. Tanta coisa boa pra contar. 20 anos aí de Passoni no mercado. Fala uma boa história. Putz, eu não posso contar da Conferência do Santander em Cancún, né? Então vou ter que pensar Melhor a gente não entrar nesse assunto. Ano passado. Vamos falar disso. O Passoni me salvou de uma. Eu tenho uma história boa, cara. O Colasso adora falar do meu ex-chefe, né? Do Stuberger, né? Que tem um jeito, né, diferente, assim, né? Então, né, eu era mais novo, tinha chegado lá de Nova York e tal, e eu olhava muita coisa que passou, né? Eu olhei México como um tema, assim, que eu estava olhando, e a gente entrou numa empresa que era, né, pioneira aí de real estate, né, Fibra Uno, e a gente tinha uma posição bem grande nesse negócio, né? Os dois, a gente era, talvez, sei lá, tinha outro acionista gigante também, e aí um dia o Passoni leu o que era, eles estavam mudando a governança, sei lá o quê, e os caras do nada decidiram cobrar mais um FII, assim, né, sem avisar o mercado, né, só passaram, assim, né, e aí já tinha FII pra caramba o negócio, já era o grande problema, né, que a governança era muito boa, os ativos fantásticos, melhores prédios do país, mas a governança era meio, né, um 7-1, vamos chamar assim. O Passoni adora os caras, então ele vai discordar de mim, então tudo bem. Mas ele me ligou e falou, olha só, eles mudaram o negócio aqui, quando o mercado descobriu essa parada vai despencar, cara, você não tem noção. Eu falei, caraca, fudeu. A gente tem, tipo, 10 dias de volume, sei lá, desse negócio. Ele, olha, eu tô passando um bloco aqui, explorando minha posição. Tem um cara que a gente descobriu quem era um hedge fund gigante aí que tá comprando adoidado, vê aí, ele tem mais apetite. Eu falei, meu trader, vê aí, o cara quer comprar tudo. Eu falei, tudo? Fechado. Fomos lá, vendemos, negócio 0-0 no dia. No próximo dia, né, os analistas escreveram um relatório, quanto caiu? Eu nem me lembro, 20%, uma parada meio bizarra. Caiu bastante. Aí o Luiz veio lá e falou, tá de parabéns, assim, tipo, quase me deu um abraço, assim. Essa foi boa. Aí depois eu fui... Qual que é a lição? Tenha bons amigos. Tenha bons amigos. Não, aí depois eu vou jantar com o Luiz, ele fala que o Andrew foi um dos melhores gestores, que já trabalhou com ele e tal. No final era um bisuzeiro que tem bom amigo aí pegando call. Não, mas uma brincadeira aqui, ó. Uma coisa que eu nunca gostei de fazer é ficar no bizu do Brasil. Eu achava esse negócio horroroso. Também. E eu falava com o Andrew mais porque ele era gringo. E aí eu falava assim, deixa assim, quando eu descobri que tinha os grupos de WhatsApp no Brasil, que todo mundo falava a mesma coisa, eu falei, eu quero com certeza não fazer parte dos grupos. Eu falei, se eu começar a ouvir esse negócio que todo mundo fala todo dia e pensar igual, nunca vai dar certo. Eu vou dar um exemplo pra você, vou contar uma história. Mas vou te falar que ajuda de vez em quando, cara. No Covid todo mundo falou, só uma gripezinha. Aquele chat que a gente tá aí, todo mundo, é só uma gripezinha, todo mundo falando isso, eu falei, isso aqui é um data point importante, cara. Perfeito. Mas eu prefiro não ser viasado por esse negócio. Eu vou dar um exemplo, tá? Quando o Temer quando o Joesley gravou o Temer, você lembra dessa porra? Sim. A JBS foi dizimada. E eu comecei a comprar JBS. E eu montei uma posição grande. Aí o dono do TorPoint, o Dan Lobo, falou assim, vamos até o Brasil.
Aí fomos gestor por gestor. E ele perguntava, sem deixar eu intervir, ele perguntava, o que você acha de JBS, os gestores brasileiros? Toxic, não chega perto, não chega perto. E aí no final da viagem ele falou, porra, você é muito maluco. Ou você vai acertar essa porra, ou você é um idiota. Agora o seu... Sozinho. Naquela época era sozinho. Agora você tá sozinho, né? Sozinho. A ação demorou muito para começar a funcionar e tal. Eu saí da Torpoint, fui fazer meu fundo, passou uns 4 anos, o Dan Loeb me mandou o gráfico da JBS, chegou a bater 30 e poucos reais, de 7 reais. Ele falou, pô, você tava certo. Eu falei, tava certo, mas você não lembra você me ajudando a pensar que esse negócio ia dar certo, né? Mas de vez em quando... Manda o bônus pra mim, velho. Exato, mas de vez em quando ajuda você estar fora do ambiente, tipo Warren Buffett, assim, em Omaha. De vez em quando ajuda você não estar no burburinho. Sônia, esse é meu pitch aqui do Brasil, cara. Gostei, exato. Hein? Vou te levar comigo nos roadshows, você tá, tipo, falando meu pitch, cara. Eu não vou cobrar nada. Dá para fazer global do Brasil exatamente que nem Warren Buffett faz de Omaha, é isso aí. Não, com certeza dá para fazer global do Brasil, sempre achei. Achei que dá para fazer. Perfeito. Eu uso você como data point, você ganhava dinheiro dos brasileiros de Nova York, por que a gente não pode ganhar dinheiro dos novarquinos de São Paulo, entendeu? Exato. É isso. Fala que você é o Robin Hood, ô Andrew, entendeu? Tirando do mundo desenvolvido, trazendo para os emergentes. Isso aí. É isso. Muito bem. Pô, agradecer também, obviamente, aos meus co-founders aqui, Keletão e Andrew, né? A gente ficou zoando pra caramba aqui, mas, pô, o fundo do Andrew aí nos últimos 4 anos dá mais de 196%, né, Andrew? Bombando. Vai completar 5 anos próximo mês. Exato. 5 anos Parabéns. Aí de fundo fazendo global aqui do Brasil. É a primeira casa que faz global do Brasil e que, né, consegue vingar de maneira muito relevante em termos de tamanho, etc. Então, pô, impressionante. E o Keletão, velho, Keletão é hustler, o Passoni, só que no mercado financeiro. O cara foi lá, acreditou, lutou, entendeu? O cara ralador, tava em todas as reuniões, etc. Time redondinho, fazendo bonitinho, entendeu? Performando, entregando. Eu lembro que eu tomei um café com o Kelete me chamou pra tomar um café lá atrás, cara, pra bater um papo. E aí a gente foi tomar um café, foi almoçar e tomar um café, né? E aí ele tava bem... O fundo era bem menor nessa época, cara. Ele tava com uns 400 milhões, eu acho. Uns 400 milhões. E eu nunca vi um cara tão apaixonado falando. A turma falava assim, não, cara, o Kelete, tipo assim, a Alpha aqui é a vida do cara. Ele é apaixonado pra cacete. Ele acredita muito e tal. E falava das histórias dele da época de sales e tal, que ele sempre foi apaixonado, cara do bem, ajudava os outros. Bateu um bi aí, ó. Tá captando dinheiro, tá crescendo, tá... O Brasil entrou na moda. Né, Keletão? Então aí, 2 exemplos... Não foi fácil, mas no Brasil nada é fácil, mas teve performance, mas teve também muito dessa credibilidade, os family offices estão com a gente faz muito tempo, essa coisa que você falou de governança corporativa, aqui a gente, no Brasil, é muito importante, e a gente escapou de muita coisa ruim por causa de governança, pegamos short por causa de governança ruim e de estrutura de capital errado, como você também falou de gerar caixa, e foi um grande aprendizado, né? São quase 30 anos, mas eu já fui, trader, sales trader, falei com muito analista. Quando eu fui da Grifo para o CS, eu aprendi bastante a interagir com os analistas e me interessei muito pelos números, valuation, etc e tal. Então, essa trajetória aí de quase 30 anos, passando por tudo que é lá do mercado financeiro brasileiro, me deu uma casca para juntar tudo de melhor que eu vi na Grifo, no partnership, no investimento, nas pessoas, enfim, está criando um modelo um pouco diferente. Quantas pessoas trabalham no seu fundo? 14. Então, dá para mandar metade embora nos próximos 12 meses. O problema é para trabalhar com 3. Não me fala isso, pensa o contrário. Vai parecer que você tem 200, você mantém os 17, mas vai parecer que tem 200 pessoas lá daqui a pouco, entendeu? Quando eles falam, como é que você compete com o Fidelity? Dá com 17 pessoas, dá para competir. Agora essa que é melhor. É isso. Positivo, Pitch. É isso. Tomara que a gente consiga manter a turma, porque é isso. Quando o alocador pergunta para a gente quantas pessoas você tem no investimento, se ela tem 8, não, esse é o mínimo que precisa para olhar Brasil. Beleza, so far so good, mas eu entendo que
os próximos anos vão ser bem desafiadores. A gente já está usando bastante da inteligência e está vendo, né, os benefícios dela para conference call, para você resumir um report longo, grande, e realmente tem feito diferença. Acho que isso vai evoluir muito rápido, faz todo sentido. Baita programa aí. Você comprou um Mac Mini aí, Passoni? Você tem rodando o Claude aí atrás de você, assim ou não? Porque eu nunca confiava no Claude. Entendi. Mas agora com Perplexity você tem. Agora com Perplexity Computer, eu confio, entendeu? Mas você tem um computadorzinho extra que eu tava falando com os caras. Não, agora todo mundo comprou um Mac Mini, cara. Não, mas nos Estados Unidos. Do Mac Mini. Não precisa. Todo mundo lá tem um Mac Mini rodando Claude, é impressionante isso. Muito bom, muito bom. Mas eu acho que brincadeiras à parte aí com o time do Kelete, que vai me odiar depois dessa porra desse... Não way. É só o Colosso trazer uma boleta sua pra cá. Os Mormons, você vai apresentar os Mormons, você tava falando no programa aí pra Kelete, já resolveu. Eu diria, se eu fosse você, Kelete, eu tocava o terror no resto da galera e falava assim, ó, quem não aprendeu a usar essa porra de AI tá fora. Ainda bem que eu tô velho já. Fazer isso com o meu time aqui. Boa ideia. Muito bom, gente, muito bom. Bom, esse é o Aftermarket. Deixa o seu comentário aí, fala o que você achou. Eles falaram de importância de governança para a empresa, mas aqui a gente vai desrespeitar isso, não tem governança nenhuma, é essa bagunça aqui mesmo. É esse vai e vem, é slide bem feito, mal feito, é gráfico, é sem gráfico. É imagem zoando, é gente vindo de Nova York, de Londres, sei lá de onde. Deixe seu comentário, fala o que você achou. Calma aí. Tem um negócio aqui, ó. Tem um negócio que eu esqueci de mostrar pro povo que vai assistir essa porra. Diga. Eu tenho uns quadros aqui na minha sala que fazem parte da minha filosofia de vida. Então, eu vou mostrar o quadro. Bota lá, pô. Everybody's full of shit. Everybody's full of shit, nobody knows shit. Esse quadro, tem uma história desse quadro que é excepcional. Tem um dos melhores investidores da história dos Estados Unidos, chama David Tepper. Esse é um cara que fazia distress na Goldman. Esse é o teu ídolo. Saiu da Goldman e começou a tocar a grana dele. O cara, tipo, é um dos melhores investidores ever. E tem um time de futebol americano, o cara é muito bem sucedido. E ele tinha exatamente esses dois quadros na sala dele, porque era uma lembrança de quando você está investindo, não dá atenção para a opinião das outras pessoas. Todo mundo não sabe o que está acontecendo. No fundo, você tem que julgar por você mesmo, se você acha que tem que tomar um risco ou não tem que tomar um risco. Não importa quão famosa a pessoa é, ou se trabalha num banco famoso, não importa, nada disso importa. No fundo, você tem que pensar por si só. Eu não queria falar nada, mas o Druckenmiller errou o Covid assim, o high, o low, tipo, quando ele falava, ele falava para comprar, era para vender, falava para vender, era para comprar, assim, bizarro, depois você dá uma olhada nisso, né? Tudo bem. Ele falou tão bem. Gostei, pô, ele tava indo terminar o episódio de um jeito todo poético, mostrou quadros, você estragou, Andrew, caramba, o momento, cara, tava mó bonito. Ele falou que eu tô concordando com ele. Não. Ô, Colasso, eu vou falar, sabe qual é a poesia aqui? Já vamos avisar. A cariocada que não gosta de aparecer em programa e fica escondida lá no Rio de Janeiro, se prepara. Vem dar entrevista no Stock Pickers, porque aqui é o trabalho do futuro. Vai entrar nessa telinha aí. Exato. Melhor vocês correrem, que aqui é o trabalho do futuro. Vai acontecer. Parabéns, Passoni. Muito boa. Boa, turma. Valeu. Bom, é isso. Tchau. Deixe seu comentário aqui. Quer Aftermarket mais de uma vez por mês? Quer dar mais trabalho pra gente? Quer fazer os nossos amigos gestores terem um emprego do futuro também? Então deixe seu comentário aqui, fala o que você achou do episódio, deixa suas críticas, sugestões de convidados que a gente pode trazer. Tudo é válido desde que seja construtivo. Se não for construtivo, vai encomendar lá na Casa do Chapéu, que não é aqui o lugar. Fechado? É isso. Valeu, turma. Um beijo. Tchau.